Olá! Nós da Bethel Church desejamos que essa palavra seja de grande bênção para a sua vida. Que bom estar com vocês hoje, estar na casa de Deus. Estou animada para trazer a palavra que tenho hoje. Eu tenho tentado juntar as peças, por favor, sejam gentis comigo e Deus será gentil e o Espírito Santo ajudará qualquer coisa que eu esteja desajeitada. Sinto que eu quero ensinar um pouco hoje e quero conectar algumas coisas. Quero falar sobre fé e o descanso de Deus, e então, de alguma forma, vou conectar o tabernáculo de Davi com ações de graças e louvor ao final disso. E se ficar desordenado, sinto que tudo se encaixa e acho que o Senhor vai juntar tudo isso. Mas é aqui que nós vamos. Se quiser abrir em Hebreus 3 e 4, é aí que vamos começar. Vou tomar alguns minutos para compartilhar o que estou sentindo. Você sabe, há tantos versículos sobre fé que poderíamos falar. De fato, a fé é a essência de todo o cristianismo. Sem fé, não temos substância. No entanto, o Senhor me conduziu a Hebreus 3 e 4, ligando a fé ao descanso. Essa última semana, em nossa escola de ministério, eu ajudo a liderar nossos alunos do terceiro ano. Tem algum terceiro ano aqui? Eles gritaram em todos os outros cultos, menos nesse. Estão se comportando bem, provavelmente. Mas tivemos um momento na escola, na segunda-feira, em que o Senhor estava agindo poderosamente. Não sei sobre você, mas quando senti que o Senhor começou a falar sobre avivamento e chamado, a imagem em minha cabeça era que, quando o avivamento acontecesse, todas as pessoas são tocadas da mesma forma. Você sabe, aquele momento emocionante, como pregador, você prega e Deus vem e todo mundo experimenta a mesma coisa. Não é bem assim. Acontece que quando Deus chega, algumas pessoas começam a se manifestar, algumas pessoas riem, outras pessoas choram, outras pessoas ficam sentadas felizes ou infelizes, uma das duas. Você sabe, na vida do Espírito Santo, que aconteceu em Atos 2, nem todos experimentaram o que os apóstolos experimentavam imediatamente. Eles tiveram que aplicar fé ao momento para entrar na revelação do que estava sendo revelado. Está me acompanhando? E tivemos esse momento que, depois da aula, que discutimos como time, sabe, meu time, os voluntários. E enquanto conversávamos, acho que isso tem mais a ver com o que Deus estava enfatizando para mim do que com o fracasso dos seres humanos. Então, quero que saibam, pois vejo isso em mim também. Mas enquanto estávamos processando, eu notei esse tipo de linguagem. Bem, eu não senti... O pregador era o Peter Matters. Eu não senti assim. Eu me senti mais conectado quando o Peter estava falando sobre arrependimento. Ou eu não estava me sentindo muito bem hoje. E algo começou a brotar em mim. Sim, nada incomum para Haley Brown. Algo rugiu por dentro. E esse sentimento de... onde estamos conectando nossa fé? E o que notei e processei, e tirei um tempo a processar isso com o Senhor. Tipo, por que estou sentindo essa agitação? E processei meu posicionamento na sala, o que, como líder, você tende a assumir mais responsabilidade. Mas o Peter tomou uma direção que eu estava com a minha Bíblia aberta em outra passagem, eu estava prestes a liderar a oração, então ele começou a orar por arrependimento. As pessoas começaram a ser tocadas e notei imediatamente que deixei o texto onde eu estava para juntar ao Peter o que ele estava fazendo. Eu não estava sentindo nada profundo, não estava indo nessa direção, mas quando me juntei ao que o Peter estava fazendo, comecei a sentir o fluir, o impulso daquilo que ele estava entrando. Havia algo em unir minha fé a ele, e o Senhor me disse, ele disse, Haley, os sentidos do meu povo estão sendo treinados para as coisas do mundo humano. E ele disse, os mesmos sentidos com os quais falo com o meu povo são os mesmos sentidos que recebem informações do mundo. Então eu entendi. E ele começou a me mostrar como nossos sentidos são mais treinados para o que sentimos do que para o que acreditamos. Que existe uma cobertura que o inimigo está tentando subjugar a fé das pessoas com o humanismo. O interessante é em 1 Coríntios 12, onde ele fala sobre distinção dos espíritos, e pode ser uma distinção de espíritos demoníacos.
1 Coríntios 12 está falando sobre diferentes dispensações dos dons do Espírito Santo. Profecia, línguas, e um deles é discernimento de espíritos. Agora, pode ser, esse é o espírito Piton, o espírito manipulador, o espírito de intimidação. Pessoalmente, já tive experiências com demônios em minha vida, mas acho que, embora essa possa ser uma das maneiras de discernirmos o que está vindo contra nós, acontece que não importa qual espírito seja, todos os espíritos são expulsos pelo mesmo nome. O que é uma coisa maravilhosa. O mesmo nome lida com qualquer nome. Qualquer nome que apareça, o mesmo nome, o nome de Jesus. Mas acredito mais que a distinção de espíritos é para não só distinguirmos entre demônios e o Espírito Santo, mas sim o espírito humano. Quando eu desejo assistir o Survivor e comer um bolo de chocolate, isso não é nem um ou outro. Poderia ser um demônio, mas nem é ele nem o Espírito Santo. É um desejo humano que Deus não se opõe e nem conduz. É o design do meu ser humano. Isso faz sentido? E sinto que o Senhor está nos despertando para algo. Será que vamos adorar o design ou o designer? Vamos adorar como fomos criados ou o Criador? Deus se deleita no nosso design, Deus usa nosso design, mas não somos guiados por nosso próprio desejo. Meu filho está aqui comigo. Dan também está sempre comigo e eu agradeço. Vamos em Hebreus 3 e 4. Agora, Hebreus foi escrito, não temos certeza de quem escreveu Hebreus, algumas pessoas pensam que foi Paulo, outras que foi Apolo, mas está bem muito claro é que quem escreveu Hebreus estava muito ligado aos apóstolos. Ele conhecia os apóstolos, estava andando com os apóstolos. O autor, nós não sabemos. A outra parte que sabemos é que Hebreus, que foi claramente escrito para o público hebreu, daí o nome Hebreus, como usa o Velho Testamento, muito do Torá, um pouco dos Salmos, usam informações da Velha Aliança e mostrando Jesus cumprindo tudo isso. Jesus é maior do que tudo. Hebreus 1 e 2 fala sobre o fato de que Jesus é maior do que os anjos. E a razão disso é que os anjos eram mensageiros na Velha Aliança. Maria é visitada por Gabriel, os pastores foram visitados por anjos. Os anjos eram mensageiros. E Hebreus 1 e 2 está dizendo, Jesus traz a maior das mensagens. Amém? Hebreus 3 e 4 está mostrando Jesus, o libertador, e aquele que nos conduz à promessa, Moisés e Josué. E é essa ideia de que Jesus está nos conduzindo a um lugar de promessa que Deus fez por nós. Vamos começar com o versículo 1. Por isso, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, sendo fiel ao que constituiu, como também foi fiel Moisés em toda a sua casa. Porque ele é tipo digno de tanto maior glória do que Moisés, porque maior é a glória do edificador da casa do que da casa em si. Vamos pausar, e a primeira coisa aqui é considerar Jesus. Em todas as coisas, considerem Jesus. O segundo ponto que destacar é que ele é o sumo sacerdote. Hebreus 3 começa declarando Jesus, nosso sumo sacerdote. No final de Hebreus 4, você poderia ir comigo, versículo 14. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Adoro que esse versículo é intercalado com considere Jesus, que é o nosso sumo sacerdote, que proveu para que pudéssemos entrar. E termina dizendo que é importante que essas coisas são entre uma e a outra, quando falamos sobre fé. Ok, você está quieto. Você diz, eu estou ouvindo, Hayley.
Então, no capítulo 3, versículo 1, Jesus fala sobre como o sumo sacerdote, o construtor, recebe mais honra do que a casa. Quem é o construtor da nossa casa? O Senhor. E ele cita o final do Salmo 95. E vamos ao versículo 12. Vede, irmãos, que nunca haja qualquer de vós, que não haja em qualquer um de vós um coração mau e infiel, para que apontar do Deus vivo. Antes exaltarmos uns aos outros o dia de hoje, para que nenhum de vós endureça pelo engano do pecado. Então, pule comigo o versículo 19. E vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Versículo 1 do capítulo 4. Temamos, pois, que porventura deixada a promessa de entrar em seu repouso, pareça que algum de vós fica para trás. Porque também a nós foram pregadas boas novas como a eles, mas a pregação que eles ouviram não lhes aproveitou, porque não estavam misturada com a fé naqueles que a ouviram. Vamos fazer uma pausa. São muitos versículos. A parte que eu quero que examinemos agora é: eles não puderam entrar na terra prometida, no descanso, por causa da incredulidade. E então diz, pois que pareça que algum de vós fica para trás. E mais adiante ele diz que ouviram a mesma mensagem, mas nem todos aproveitaram. Isso nos provoca. Tipo, não, eu não perca, eu não quero ficar fora disso, eu quero entrar no descanso de Deus. Ninguém está aqui pensando, eu vou ficar de fora. Ninguém pensa assim. O escritor de Hebreu, intencionalmente, em cada um desses pedaços dos 2 capítulos, está provocando para que fiquemos alertas e despertos para o que Deus está nos convidando a entrar. Ele está pedindo que estejamos alerta. Ele está pintando esse quadro de pessoas que saíram do cativeiro, mas acabaram cavando sepulturas no deserto porque não entraram na promessa. Ele está pintando um quadro de sepulturas para provocar o seu coração e dizer o que significa andar na verdadeira fé. E ele continua no versículo 2, todos ouviram a mesma mensagem, mas nem todos a aproveitaram. A palavra não estava misturada é uma palavra usada como uma metáfora da mistura de material orgânico. Essa ideia você pode ver na digestão, certo? Ele está falando sobre a nossa capacidade de digerirmos. Se pensarmos quando comemos um alimento, nosso corpo tem que ser capaz de absorver para ter os nutrientes. Ele está pintando um quadro em que a fé é como a saliva e o suco gástrico. A fé é a capacidade... Isso é horrível, mas é verdade. A fé é a capacidade de pegar o que está comendo e fazer com que ela se torne parte de você. Provavelmente há pessoas aqui que mastigam a comida, engolem, mas devido à falta de enzimas digestivas e suco gástrico em seu sistema, elas não conseguirão processar a refeição que receberam e absorver os nutrientes que receberam. É por isso que podemos nos sentar e ouvir a mesma mensagem e pessoas diferentes recebem níveis diferentes de transformação. Porque, às vezes, o que acontece é que nossos sentidos não estão treinados para as coisas do Espírito, nossos sentidos foram treinados para as coisas da carne, e de acordo com o que sentimos, recebemos, em vez de digerirmos de acordo com o que ele disse. Sem fé, a vida espiritual está morta. Sem fé no que Deus fez, nossa vida espiritual não tem vida. Eu vou me desafiar a dizer o que disse às 9h15. Às vezes, quando as câmeras estão ligadas, fica um pouco nervoso. Mas temos essa sensação, ou esse sentimento, de que o Senhor está querendo remover o véu legalista de um movimento carismático. O véu em que baseamos o nosso próprio entendimento, ou até mesmo nossa própria experiência, e o Senhor está nos convidando a olhar mais uma vez para o Evangelho e a pegar fé ao que Cristo fez. Não digo isso como uma repreensão, sinto que é um convite. Às vezes fico preocupada por nos apoiarmos em nosso testemunho e não passarmos tempo meditando sobre o testemunho da vida, da morte, e da ressurreição e da ascensão de Jesus.
O nosso testemunho pessoal é poderoso, mas há uma profundidade no testemunho do Evangelho de Jesus que acredito que a igreja está sendo convidada a conhecer. Porque no meu melhor dia, meu testemunho pessoal é poderoso, mas em meu pior dia, tenho dificuldade em me lembrar dele. E é um convite para não nos pastorearmos. Quando nos falta fé, nós nos cuidamos. Vamos para a autopreservação, passamos para nos preocupar, nos esforçar, pensamos, eu preciso pôr minha vida em ordem. Começamos a conhecer nós mesmos. E eu quero lhe dizer que não há problema em conhecer sobre mesmo, mas nós não somos bons líderes de nós mesmos. Quando deixamos o número dos testes nos guiar em vez do testemunho de Jesus fez, talvez ouçamos, mas, sabe, vamos experimentar a transformação verdadeira. Bill Johnson compartilha essa história na escola de ministério. Muitos de vocês já devem ter ouvido, mas percebi que nem todos tinham ouvido. Pelo menos 60% dos últimos 2 cultos não ouviram. A história dos cães de caça que apontam. Bem, não é uma história, é o que acontece. Você vai caçar, geralmente acho que é a caça de pássaros. Brian pode me dizer, eu não caço. Mas eles treinam esses cães chamados ponteiros para captar o cheiro do animal que estão caçando. Eles dão esse cheiro do animal e o cão começa a rastrear o cheiro. E percebe, então, esse cheiro e eles vão juntos como grupo. E o que acontece quando um cão sente o cheiro, ele aponta. Mas quando o primeiro cão aponta, todos os outros cães apontam também. Só que todos os outros cães ainda não sentiram cheiro de nada. Não sentiram nada para experimentar nada. Eles estão confiando. Eles estão confiando em seu treinamento e que se esse animal tenha sentido o cheiro, por isso começam a apontar, sabendo que estamos prestes a entrar no que foi prometido, estamos prestes a entrar naquilo para o que fomos feitos, estamos prestes a entrar naquilo para o qual fomos criados, porque algo está acontecendo. E o que percebo é que, ao nos apoiarmos em nossos próprios sentidos, apoiarmos nossa intuição humana, não estamos necessariamente nos conduzindo à fé. Tudo bem? Há tantas informações sobre você por aí. Sei que muitos evitam as mídias sociais, mas podemos falar sobre as notícias, podemos falar sobre telefones, podemos falar sobre tudo que estão falando. E eu posso sentir esse chamado do Senhor dizendo, estou convidando a minha igreja a ver de uma nova perspectiva. Estou convidando a minha igreja a olhar a partir desse lugar. A fé é como suco gástrico. Aleluia? Eu poderia contar histórias e mais histórias do que eu sinto e eu pressinto. É insignificante em comparação com o que eu acabo recebendo. Há momentos em que percebi isso no segundo ano da escola, que Deus estava fazendo algo profundo e encorajei aqueles que vocês não estão sentindo nada. Conecte sua fé ao que Deus está fazendo, porque nessa atmosfera vocês vão receber. Há algo em que o individualismo do mundo está nos matando da conexão com a comunidade. É o seguinte, eu entendi, eu recebi, eu queria, eu fui chamado. E o Senhor está dizendo, não. Eu os criei para ser um corpo, para serem edificados juntos, como comunhão e união, sabendo que o que eu fiz, sabendo que a minha cruz realizou, há significado para todo um de vocês nesse momento. O interessante dessa passagem é que ela fala sobre fé como sinônimo de descanso. Quantos de vocês, quando imaginam uma fé ousada, não imaginam descanso? Quando imagina uma fé ousada, pensa em atividade, pensa que vai se cansar, pensa, vou me desgostar. Por exemplo, se eu viver no limite da minha capacidade da fé, posso ficar exausto pelo resto da minha vida. Alguém aqui? Às vezes, imagino como seria viver em Bali.
há pessoas fazendo isso agora. Não sei porquê, mas não sei se o inimigo está me tentando, mas vendo no meu Instagram, pessoas vivendo em Bali com $2.000 por mês, e eu penso, aleluia, isso é maravilhoso, deitar em uma praia, não viver em um ambiente de pressão. Sabe, eu ficaria entediada em 3 horas, mas há esse cortejo da carne que quer me convencer de que uma vida de menos fé seria mais tranquila. Está comigo? Quando uma vida que é conduzida por mim, não por Deus, porque isso é o que essa passagem está dizendo, quando não sou guiada por Deus, vivo uma vida de preocupação. Estou trabalhando dobrado porque tenho que ver a minha vida e ainda tenho que pensar todas as outras coisas que podem estar acontecendo comigo. Sabia que a preocupação faz com que você viva várias vidas ao mesmo tempo, e a culpa também faz isso? Você está em um lugar e está se sentindo mal por não estar em outro, você está no supermercado, mas não está ali, a culpa faz com que você viva 5 vidas diferentes em um dia. Te desgasta. Mas uma vida vivida conectada ao chamado e aos propósitos de Deus, e o que Ele realizou é uma vida que a Bíblia diz que está em repouso e vivem na promessa. Versículo 4, versículo 3. Porque nós, os que temos crido, entramos no repouso, tal como Ele disse. Assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso, embora as suas obras tiverem sido acabadas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar disse assim do 7º dia, e o Senhor repousou no 7º dia de tudo o que havia feito. E outra vez diz, não entrarão em meu repouso. Cara, esse escritor está fazendo o ponto. Mas o que eu quero destacar aqui é que eles estão falando sobre a conclusão do que Deus fez. Que há algo em nós onde a verdadeira fé surge quando olhamos para a conclusão do que Deus fez. Está me acompanhando? Quando começamos a olhar para o que a cruz realizou, para o que a ressurreição realizou, para o que a ascensão realizou, há algo que surge em você que não poderia criar em si mesmo. Veja, muitas vezes ouvimos mensagens sobre fé e achamos que temos que inventar outra coisa. Temos que gritar mais alto, ou dançar mais forte, ou, não sei, gritar. Eu já disse gritar, eu fico pensando em gritar. Acho que o meu medo, às vezes, é gritante. Quando estou orando por alguém e sinto medo, às vezes fico mais alto, porque é falta de fé. Estou tentando compensar com volume e o volume não muda nada. Ouça, eu sou barulhento, eu grito, não tenho nenhum problema. Meu volume pode ser o que for. Estou dizendo que o volume não aumenta a fé. É confiar no Senhor. Esse tipo de fé que estamos falando não é simplesmente eu sei e eu concordo. Esse é o tipo de fé que diz eu ponho valor. Que quando o peso da vida vem sobre mim, eu coloco esse peso no que Ele realizou, no que Ele disse, no que Ele concluiu. Não baseio na minha experiência, não baseio nos meus sentimentos, não baseio no que o meu amigo disse, eu baseio no que Deus disse sobre as circunstâncias. E quero lhes dizer que há uma alegria nesse descanso, que é para a igreja. Há uma alegria em se apoiar em um bom pastor que cuida de você, para o qual o Senhor nos convidou. Essa ideia entre capítulos 3 e 4 de que Deus completou a obra. E que o descanso não é para uma eventual morte de seu corpo humano, para que possa entrar em um descanso celestial. É um descanso eventualmente celestial. E é um convite para o agora. É um convite para o céu na terra, para aqueles que desejam confiar no Senhor. Versículo 11. Procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Vamos nos esforçar. Muitas vezes falamos como não nos esforçarmos, concordo 100%, não nos esforçamos por nossa identidade, não nos esforçamos pelo amor de Deus, não nos esforçamos para ser suficiente. Jesus já fez isso. O que isso está nos convidando a fazer é escolher, não contemplar a experiência da existência humana, mas contemplar o que Jesus fez por mim. Nesses momentos, há uma tentação de querer desacelerar, mas sinto que há uma sonolência em torno do Evangelho que o Senhor está sacudindo da noiva.
Há uma sonolência em torno do que Cristo realizou por nós e estamos tentando encontrar outras maneiras de ver um romper. E esse é o que eu quero falar por um momento sobre um homem de fé chamado Davi no Velho Testamento. Um homem que encontrou Deus, tinha uma fé tão audaciosa no que o Senhor havia dito, que experimentou algo na velha aliança destinada à nova aliança. Poderíamos olhar para Mateus 15, a mulher cananeia que persiste e busca, mesmo ofendida, para ver sua filha curada. Poderíamos olhar em João 2, onde Jesus diz, não é a minha hora, e a fé e a persistência de Maria trazem um romper de um outro tempo agora. Mas acredito que o Senhor está fazendo algo na restauração da verdadeira ação de graças e louvor que nos leva a contemplar o Senhor. Há uma necessidade desesperada de de vermos o que Deus fez, porque onde a escuridão fica mais escuro, o dia fica mais claro. Onde o pecado se torna mais profundo, o sangue corre ainda mais. Há uma provisão em Deus, mas Ele não está só para o agora. Sei que falamos muito sobre as estações, mas o Senhor pensou nessa estação há muito tempo atrás. O Senhor pensou nessa estação quando foi pendurado na cruz. O Senhor pensou nessa época quando o Espírito Santo veio sobre o corpo morto de Jesus e ele saiu da sepultura. O Senhor pensou nesse momento em que Jesus foi exaltado acima de todo nome, todo poder, todo principado. E às vezes eu quero olhar para a minha experiência, mas tenho que olhar para Cristo Jesus, meu sumo sacerdote. Não acredito que a fé venha do fato de eu tentar crer. Eu acredito que a fé vem do engajamento da minha alma humana que foi projetada para contemplar o Senhor. Davi observou o tabernáculo de Moisés. E temos muito pouco tempo, mas ele tinha portões, ele tinha esse perímetro externo, ele tinha esses portões pelos quais o sacerdote entrava, e então, do perímetro externo aos pátios externos. E havia um sacrifício, e eles faziam o sacrifício, e era pelo pecado e pela expiação do pecado do povo. Depois eles pegavam uma brasa do altar e levavam para o pátio interno, com o pão da proposição, o candelabro, Jesus, o pão da vida, os 7 Espíritos de Deus, Jesus, a luz do mundo, e depois o altar, sacrifício pelo nosso pecado. E Davi tem esse encontro com o Senhor, no qual percebe que esse caminho que Moisés recebeu do Senhor não é o desejo mais profundo do coração de Deus. Por meio de uma fé audaciosa, esse rei sacerdote que Davi ele entra nesse lugar onde percebe que o Senhor está procurando por pessoas, não pelo sacrifício de animais. Ele está procurando por corações voltados para Ele, corações que se apoiem em seus caminhos, corações que se apoiem em suas palavras. E Davi faz essa declaração no Salmo 100. Entramos por suas portas com ações de graças e seus atos com louvor. Trazemos Hebreus 13, que lemos, trazemos sacrifício de louvor. Acho que Davi percebeu, sim, a ação de graças e o louvor me permitem entrar nas profundezas de quem Deus é, mas acho que ele também percebeu que a ação de graça e o louvor permitem que o meu coração esteja aberto para receber quem Ele é. A ação de graça significa que eu estou olhando para o que Deus fez. Estou vendo o que Ele realizou. Estou vendo o que Ele cumpriu. Louvor significa que eu estou olhando para quem Deus é. Você já passou um momento de louvor e adoração em que está levando o Senhor e talvez não tivesse sentido fazer isso naquele dia, você veio à igreja e de repente começou a cantar sobre quem Deus é, o que é um sacrifício de louvor. E de repente você para de cantar porque começa a sentir o que está cantando. Você se vê cantando, Tu és fiel, soberano, poderoso. E de repente, as circunstâncias em que estava se sentindo fraco e impotente, sua mente e seu coração começam a despertar para o quanto Ele é poderoso. Aquela circunstância começa a diminuir em comparação com a grandeza de Deus. Acredito que essa é a verdadeira adoração. Acredito que oferecemos um sacrifício de louvor que abre as portas de nosso coração e começamos a ver quem Ele é. E Ele começa a se revelar. E quando Ele se revela, a verdadeira adoração acontece porque recebemos e respondemos. Ele revela e nós respondemos. E esse é o local onde nasce a verdadeira fé. O local onde nasce a verdadeira fé
onde estou abrindo os portões do meu coração, os portões dos meus sentidos, meus olhos, meus ouvidos, meu ser, o que contemplarei. Acho que o Senhor está dizendo nessa hora que Ele está provendo mais do que o suficiente dele mesmo para ser revelado. Sinto que esse despertar da verdadeira alegria na igreja, alegria que não vem só porque quer. Ela tem vida útil. Você tem que entrar, mas temos que receber para realmente experimentar a verdadeira alegria. Temos que comer a refeição que Deus nos deu e ela tem que se mover com fé quando recebemos que Ele é o meu pastor. Acredito que o Senhor está dizendo, eu sou o seu pastor. Você quer? Eu sou a torre forte. Você quer entrar? Eu sou o grande socorro em tempos de dificuldade. Eu estou te chamando. Acho que o Senhor quer nos dar uma fé audaciosa como a de Davi. Ele diz que devemos trazer um sacrifício de louvor. Acredito que há momentos em que decidimos nos virar e sacrificar algo. Dizemos, não vou olhar para as circunstâncias, não vou, importa o que eu tenho, não vou me voltar e oferecer um sacrifício. Deus, Senhor, Tu és bom, o Senhor é fiel, o Senhor é verdadeiro, o Senhor é onipotente, o Senhor é magnífico, o Senhor é a beleza da minha vida, o Senhor é a recompensa. E quando eu olho, de repente, os meus sentidos são despertados para o que estava disponível para mim nele. Às vezes, em minha vida, oro por meio da cruz, da crucificação, da ressurreição e da ascensão, para despertar isso em mim. Deus, eu lhe agradeço por suas mãos feridas. Obrigado, Senhor, por suas mãos que foram perfuradas para que eu pudesse fazer o trabalho. Senhor, as suas mãos foram perfuradas e eu posso trabalhar. Seus pés foram perfurados e para que eu possa então andar. Seu lado foi perfurado, Senhor, e eu pudesse ser lavado pelo sangue, pela água, para remover essa cultura, essa maneira como ela quer me amortecer. Jesus, eu lhe agradeço porque o Senhor rasgou o véu, o seu corpo criou um novo e vivo caminho para que eu possa entrar e conhecer o Pai. E depois vou para a ressurreição. Pai, eu lhe agradeço pela ressurreição, eu lhe agradeço pelo Espírito Santo que nos dá poder, porque o mesmo poder que ressuscitou Cristo entre os mortos, o Senhor diz que vive em mim. Senhor, obrigado pelo túmulo vazio. O Senhor não está morto, o Senhor é vivo, o Senhor está comigo. E todo outro Deus é um ídolo, eles não podem ver, não podem ouvir, mas o Senhor está vivo e o Senhor venceu, e eu sou mais do que vencedor. E eu oro, Senhor, obrigado pela ascensão, obrigado pela autoridade que veio. O Senhor foi colocado acima de todo nome, todo poder, todo principado, nesse nome que está por vir, e nada possa me impedir de andar em seus caminhos. E então depois eu agradeço pelo Espírito Santo. E quando eu chego lá, o Espírito Santo que está comigo, o poder que me enche, Ele está sobre mim, Ele é a unção, Ele é o Consolador, Ele revela o Pai, Ele me mostra os pensamentos e intenções do seu coração. Senhor, não preciso temer não te conhecer, porque o Senhor não me deixou órfão, o Senhor está comigo. E de repente, o problema que eu estava enfrentando começa a parecer insignificante. Isso não é simplesmente uma doutrina. Isso é a verdade. Isso é a verdade. E Paulo diz, para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Paulo teve uma revelação tão grande de Cristo, havia feito por ele, que a eternidade estava sempre em sua mente. Que tudo isso tem um propósito. Não posso lhe dizer, mas há um dom de fé vindo para a família Bethel. Em Marcos 9, há um pai que tem um filho possuído por demônios e que está sendo torturado pela presença demoníaca. E os discípulos não conseguiram libertar esse menino, não conseguiram libertar essa criança. E Jesus chega e diz a esse pai, o pai diz a Jesus, se você pode curar meu filho, e se o Senhor puder. E Jesus disse, eu posso, se você crê. E o pai disse, eu creio, mas ajude-me em minha incredulidade.
Não vamos fingir hoje que temos a medida completa da fé que precisamos, mas vamos nos aproximar com ousadia do trono da graça, como diz em Hebreus 4, porque temos um sumo sacerdote que entende nossa humanidade. Temos um sumo sacerdote que não é desconectado ou sem compreensão da tentação, das dificuldades e da dor. Ele tem empatia por nós. O Senhor disse, eu estou triste porque o meu povo está cheio de vergonha e medo e não vem de mim. Estão carregando fardos que eu posso tirar de seus ombros, porque vem a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Pois sou manso e humilde de coração. Tomai sobre vós o meu jugo. Sabe, abandone o jugo do esforço, abandone o jugo de se esforçar e pensar que não é suficiente. Tome o jugo do Senhor, desse sumo sacerdote que te tem empatia por você. Não será o fim do trabalho, será uma parceria. Aleluia, fique de pé. Lembrei dessa música. Já que temos um sumo sacerdote na casa de Deus, vamos nos alegrar, vamos nos alegrar. Já que temos um sumo sacerdote na casa de Deus, vamos nos alegrar. Jesus, nós olhamos para o Senhor. Olhamos para o Senhor, o autor e consumador e aperfeiçoador de nossa fé. Vi a imagem de um artista finalizando uma escultura, como o acabamento dos mais poderosos detalhes. Eles são intricados e íntimos e levam tempo. E ouço o Senhor dizer que a minha fé não é bruta. Ela foi aperfeiçoada em mim para que eu dedique tempo a você. Jesus recebeu as suas mãos que vêm sobre nós. Senhor, para nos aperfeiçoar. Senhor, para trabalhar em nós. Senhor, que não... onde nós não escondamos nada em nossa vida, onde há de preocupação, ansiedade. Senhor, nós não queremos esconder nada. Sabe, eu penso naquele homem com a mão atrofiada. Sabe, nós não queremos esconder com medo do Senhor, porque sabemos que o Senhor se importa. Senhor, nós dizemos que nós cremos. Nos ajude em nossa incredulidade. Senhor, nós acreditamos porque cremos em Ti, estamos aqui hoje e há tanto mais para poder entrar. Senhor, eu oro por uma revelação do Evangelho, por um louvor e uma ação de graças vindos dessa casa, com espírito de adoração, recebendo, revelando e respondendo, que se torne um lugar de derramamento. Deus. Senhor, nós queremos a sua fé. Espírito Santo, o Senhor a deu como o adiantamento da nossa herança, como a garantia de uma glória futura. Você foi dado a nós, Senhor, com rostos descobertos. Nós, com rostos descobertos, contemplamos o Senhor. Em qualquer lugar, Senhor, onde tenhamos posto um véu, Deus, por meio de incredulidade, Senhor, por meio do legalismo, por meio de não sermos suficientes, Senhor, tiramos esse véu diante da cruz do Calvário e recebemos a obra concluída que o Senhor fez. Recebemos a graça que nos permite sair das trevas e entrar na luz. A graça que nos permite entrar no trabalho para o qual o Senhor nos chamou, que é o descanso e a promessa. Nós honramos a Ti, Jesus, como Rei, nós Te glorificamos, elevamos tudo que o Senhor fez e recebemos de Suas mãos hoje como filhos, em nome de Jesus. Amém. Amém. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. É o fato que Jesus tornou nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar no seu lugar de vida eterna. Convido agora a se voltar o seu coração para o Senhor Jesus e dizer: Te recebo como meu Senhor e Salvador. Deixo todas as partes da minha vida que não Te honram e vivo intencionalmente para servi-lo, honrá-lo, para celebrar como meu Senhor e meu Salvador.